Olá pessoal, vamos falar da redação do TRT de São Paulo. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre esse assunto, depois eu devo fazer mais alguns vídeos aqui na próxima semana para poder comentar um pouco mais esse assunto que é tão amplo, que pertence a esta, que é uma das bancas mais exigentes do país, tá bom? Meu nome é Júnia, Júnia Andrade, e eu vou comentar com vocês sobre essa discursiva do TRT da segunda região, que dessa vez vai ser redação para todos os cargos. Né? O que quer dizer redação para todos os cargos, gente? Quer dizer que nós não vamos ter os famosos estudos de caso, não teremos aqui as famosas questões específicas, nada disso, tá? Ou seja, o TRT de São Paulo, ele facilita em algumas questões na parte objetiva e eu acho que agora, acho não, né? Digo com certeza, entra um pouco mais difícil, porque quem conhece redação da Carlos Chagas, redação sobre conhecimentos atuais da Carlos Chagas, sabe que a banca ela cobra um pouco, de uma forma um pouco mais radical os seus temas, porque são temas de uma base filosófica muito grande e que exige dos alunos toda uma atenção. Então vejamos, todo mundo com redação, tá? Não escapou ninguém, né? Redação de terapias 1, apesar todos os cargos, até os cargos específicos da área da saúde, todos com redação. A prova de vocês, essa prova de redação, ela vai ser feita junto com a prova objetiva, não é? Eu aqui estou passando o edital, você me desculpa passar rapidinho, que eu quero mostrar o que tem. De bom é o número de classificações de redações serão corrigidas, né? Esse número é bastante expressivo, vamos dizer assim. A área administrativa é uma das melhores porque tem sempre caído o número de pessoas, vamos dizer assim, de candidatos, né? Que vão para a classificação geral com um montante de redações corrigidas neste número. Então vamos lá. Sobre a redação. Vou comentar aqui sobre os critérios avaliativos dessa redação deste TRT e vou comentar quais são os critérios que mais derrubam vocês em prova. Então, o meu vídeo hoje ele vai falar sobre critério. Por quê? Vou explicar qual que é o problema todo. Em 20 anos de concurso, né, aí 15 anos à frente de redação, 20 anos em língua portuguesa e 15 à frente de redação, o que eu vejo toda vez que tem vista de prova, ou seja, a chamada fase recursal, em que a gente analisa aqui mais de 100 provas que nos chegam, centenas, a TRF da quinta região, salvo engano, foram quase 120 redações analisadas. E acontece o seguinte, a gente nota alguns pontos em que os alunos perdem muito, porque não escrevem pensando nos critérios. Então, gente, toda vez que a gente faz redação para concurso público, a gente precisa aprender os critérios, precisa entender o que está em jogo. Porque se a gente não compreender o que está em jogo, a gente vai escrever sempre, a gente vai treinar sempre para aquela ideia de que a gente precisa aprender a escrever, mas de uma forma muito generalizada, o que pode não atender o seu concurso. Né? Para quem ainda não absorveu essa ideia, eu quero dizer o seguinte: não adianta você fazer uma redação, por exemplo, a prova CESP-SEBRASP, por exemplo, em que você vá muito bem nessa redação, né? E depois achando que você vai conseguir o mesmo efeito para a Fundação Carlos Chagas. Não é assim que funciona. A mesma coisa, não adianta você fazer uma prova excelente para a Consuplan, né? Ou para a VUNESP, e entender que só porque você fez aquela redação de excelência, aqui você tem que render do mesmo jeito. Não é assim que funciona. Por quê? Porque cada banca te impõe um critério diferente. Alguns critérios são parecidos, mas as bancas têm sempre uma forma de avaliação completamente diferente umas das outras. Então, gente, vamos lá. Primeira parte é de conteúdo. Olha o que a FCC fez desta vez. Antigamente, sabe o que ela fazia aqui? Aqui valia 40 pontos, aqui 30 e aqui 30. Olha o que ela fez com a gramática. Eu vou chamar isso aqui de gramática, tá? Isso aqui envolve linguagem, adequação da linguagem, envolve também conhecimento gramatical. Ela colocou só 10 pontos. Só 10 pontos. O que ela fez? Ela castigou mesmo. Ela deu para conteúdo 50 pontos. Ela bateu sem dó. Isso daí, quero chamar a atenção de vocês para uma questão muito importante. Depois eu vou mostrar os temas da FCC, tá? Então veja que ela está fazendo isso de propósito. É por conta, gente, você vai entender no finalzinho, por conta do momento e da qualidade dos textos que têm saído para a FCC, textos que versam sobre assuntos polêmicos para o momento. Então ela bateu sem dó em conteúdo.
né? Por exemplo, aqui, perspectiva adotada no tratamento do tema. Esse é um assunto que condena muita gente de cara. Esse item A do critério conteúdo, ele diz respeito à forma como você compreende os temas da FCC. Se você, por exemplo, abrir um modelo de tema da FCC, vou pegar este modelo aqui, que foi, vou puxar a prova aqui para eu mostrar, né? Foi do TRF, da quinta, nível superior, tá? Vamos pegar este aqui. Observe bem este tema. O tema diz assim: a partir das ideias expostas acima, escreva um texto dissertativo argumentativo justificando seu ponto de vista. Então veja que não há tema central. O tema são estes textos que estão aqui em cima, né? Essa prova, por exemplo, ela foi um arraso em termos de qualidades textuais. A maioria dos textos, assim, com uma qualidade muito ruim. E, assim, as coisas estão piorando porque as pessoas estão misturando, gente, sem brincadeira, o momento político com o concurso público. Você começa a explicar essas questões aqui para o aluno, isso tem a ver com conteúdo, o aluno acha que você está pendendo para um lado partidário e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão política se decide em urna, em outro lugar, sei lá, você discute isso em qualquer lugar. Aqui é concurso público na veia, e se o concurso quer assim, a gente tem que caminhar para esse lado. É claro que você comprometido com a aprovação, a total aprovação, não está nem um pouco preocupado com isso, né? Você está centrado no concurso público. Às vezes nem em rede social você está, graças a Deus, o que já é um ganho, né? É ruim pra gente que faz propaganda, mas é um ganho na sua forma de vida, assim, enquanto você não decide o concurso. Mas veja este tema. Eu vou ler este tema linha a linha, para você entender que não é uma abordagem de professor, é o que está no tema, tá bom? Heróis, mitos, músicas, roupas típicas e outras tradições nacionais, roupas típicas, heróis, mitos, confirmam a naturalidade histórica, né? E definem os valores e as normas de comportamento características dos indivíduos nas nações. Ou seja, cada nação tem o seu conjunto de heróis, suas roupas típicas, suas tradições. São, na verdade, olha o que a FCC escreveu, invenções do período moderno, que se fazem e se refazem desde então. O que a FCC chamou isso aqui tudo? Que a gente que tem uma visão ultranacionalista, de que ela chamou isso aqui tudo? No ponto de vista da fundação, que é a nossa avaliadora, o que ela chamou isso aqui tudo? Isso aqui, são, na verdade, invenções. Então perceba que ela discorda deste discurso. Ela traz isso daí para você no texto base dela. Hoje não, mas é uma dissertação argumentativa. Eu tenho o direito de opinar? Sim, vejamos, venha para baixo. Imaginar a nação como algo positivo, reforça a ideia de que o outro deve ser evitado enquanto ameaça a uma ordem estabelecida. Imaginar a nação como algo positivo, ou seja, como algo bom, reforça a ideia de que o outro, ou seja, o outro que você considera que não é da sua nação, ou que você considera pela diferença de posicionamento, ou que você considere pelo aspecto xenofóbico, porque você não concorda com a presença dele aqui, né? Só reforça essa ideia, pensar na nação como algo positivo, só reforça a ideia daquilo que deve ser evitado porque é visto como ameaça. Então, preste atenção, ela te deu 2 textos, né? E te pediu para dissertar sobre isso. Depois, em aulas posteriores aqui, no gratuito, eu vou ler algumas redações, alguns trechos de redações, naturalmente sem identificar ninguém, sobre os equívocos que as pessoas escrevem sobre este tema. A banca está chamando a sua atenção para um assunto que a gente sempre estudou nos nossos cursos, né? Desde quando eu dava aula no ponto dos concursos, não estou mais lá, agora estou no turma de redação e no revisão concursos. A banca diz que ela simplesmente, se eu pegar essas ideias, essas leituras, esse aqui é um dos temas mais queridos da FCC, chamado o quê? Discurso de identidade, pluralidade sociocultural, né? Discursos antinacionalistas, no sentido de
serem contra o fanismo, ou seja, uma visão deturpada da sociedade. Enfim, o que eles fazem o tempo inteiro, esse tema não sai da preferência da discussão da FCC. E como algumas pessoas não aceitam esse tema por uma questão cultural, elas não conseguem escrever sobre eles e até evitam ouvir sobre estes temas. Ora, é claro que cada um de nós é maior de idade, né? E aí cada um faz a leitura que quer. É uma dissertação argumentativa, eu digo, você pode opinar? Pode. E aposte no seu resultado, depois você me conte qual foi o seu resultado. Então, gente, o que a gente faz aqui no curso, por exemplo, nos cursos, meus vídeos que eu gravo, é abrir o olho das pessoas. Você quer passar em concurso? Olha, você tem que falar sobre isso aqui. Você está preparado, primeiro, psicologicamente, para entender que é isso que a banca quer de você? Gente, isso aqui não é meu, não. Olha aqui o selo da banca, TRF da quinta, né? Analista Judiciário Administrativo. Então, eu tô mostrando isso aqui, porque são 10, 20... Não, é uma pessoa, às vezes, que vem abertamente e fala sobre a resistência. Pode ser que outras pessoas no íntimo não falem sobre essa resistência. Então, eu só tô explicando que o concurso é assim. E aí, o que a banca fez dessa vez? Ela bateu com força, certo? Ela bateu com força, ela falou, não quero saber, quero conteúdo. Não me interessa, eu quero conteúdo. Ela subiu o conteúdo, gente, em mais 10 pontos, certo? Ela subiu estrutura em mais 10 pontos, porque aqui eram 30 pontos. Ou seja, ela desceu o chicote. Então, quem quer passar no concurso, primeiro tem que se despir, saber, olha, peraí, foco, concurso público. Eu preciso focar, tá? Então, a perspectiva adotada no tratamento do tema, primeiro é a compreensão do tema, demonstrar a compreensão. Isso aparece na introdução, tá bom? Capacidade de análise e senso crítico. Olha só, gente, senso crítico não é senso comum. Senso comum é aquilo que a gente vê na televisão, que às vezes eu tô falando sobre... olha, outro dia eu tava escrevendo sobre essa questão, os alunos confundiram isso com política. Eu sempre falo para o aluno, releia o meu texto. Releia o meu texto. Por acaso, essas questões, elas revalam umas das outras, porque a televisão diz o que um grupo quer ouvir e não diz o que o outro quer. E aí a banca traz para você uma situação em que você é preso dentro de você entrou naquela matrix, não consegue sair, não consegue mais escrever. As pessoas com a cabeça aberta estão dando graças a Deus que você está assim paralisado, né? Então chama sua atenção, cuidado, TRT de São Paulo, ele vem com tudo, tá? Não gostou, não precisa nem se inscrever aqui no canal, porque eu vou falar daquilo que cai na prova, tá bom? Teve um que falou assim, Júnior, você fica doutrinando as pessoas. Eu falei, meu filho, só se você for bobo. Porque na sua idade não existe doutrinador pra você, não. Até que você percebe aquilo de que você não gosta de ouvir. Então você tem que se inscrever em outro canal que vai falar pra você sobre introdução, título, desenvolvimento, conclusão, contra-argumentação. É ali que reside a receita de bolo, que não funciona. Porque se funcionasse, você não estaria ouvindo o meu vídeo, né? Consistência dos argumentos são mecanismos de comprovação. Clareza e coerência no seu encadeamento. Gente, o que tem reprovado? Coerência no encadeamento, senso crítico e a perspectiva adotada no tratamento do tema tem sido motivo de reprovação em massa. Em São Paulo vai ser uma lavada, tá bom? Em São Paulo vai ser uma lavada. Estrutura. Aqui, ó, vou aqui. Progressão e encadeamento de ideias. Por que encadeamento, professora? Porque as pessoas escrevem e não têm uma noção de que texto é um tecido, que tem uma costura para um lado e uma costura para o outro lado, ou seja, o texto é um vai e volta. Todo o movimento do texto não pode só ir para frente, né? Você precisa de pontos de coesão, mas esses pontos de coesão não podem desprezar também o quê? Os pontos de encaminhamento, que é o momento em que você se volta para o assunto anterior para, ao dar continuidade a essa conversa, entrar com o assunto novo. Nunca no texto você fala de X e vai para Y. No texto você fala de X, vai para X' e depois Y. Tem que ter um pedacinho de X. Tá bom? Aqui não vai dar para explicação, o vídeo vai ficar longo. Mas eu prometo fazer um vídeo sobre isso aqui para vocês, falando um pouquinho sobre encadeamento. Que é um drama. Até os melhores escritores, se a gente observa assim, os melhores redatores em concurso público, eles sofrem muito. Tá bom, galera? Então eu tô falando isso pra vocês, se saírem desse sistema, vamos dizer assim, de aprisionamento da mente de vocês. Eu vou mostrar mais um tema aqui, que é outro tema também bastante interessante,
foi da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, né? O que aconteceu com este tema aqui? Se você observar bem, né, a banca fala assim, considerando o que se afirma acima, desenvolva um texto dissertativo argumentativo. Esse texto ele fala sobre turismo, tá? De duas formas. E tem sido esta a tônica da FCC. A FCC ela entra com uma informação do senso comum, quando é um assunto aparentemente banal, né? E depois entra com a informação do senso crítico. Ela quer que o menino esperto, né, fique mais atento a esta parte aqui, que é a parte que simboliza a ida dele para o TRT. O senso comum é um bando de menino, né, que fica aqui nessa área aqui, certo? As pessoas que acreditam de que as coisas só são vistas por uma única ótica. Veja o que ele diz, ó, diversas cidades europeias estão em alerta diante das agressões contra turistas e do mal-estar dos habitantes locais, que consideram o crescimento do turismo, né, que esse crescimento do turismo representa exploração sem controle, elevação de preços, etc. No entanto, a polêmica se torna um dilema para a indústria do setor, que em países como a Itália, por exemplo, representa mais de 10% do produto interno bruto. Por outro lado, cidades como Amsterdã pretendem elevar o preço justamente com medida regulatória para evitar o turismo predatório. Ora, a galera do senso comum acha que turismo, quando ela pensa em turismo, vem só coisa boa na cabeça dela. Ah, turismo, viajar, poxa, turismo, aproveitar as melhores coisas, comer, parará. Turismo é bom para o país, né? Legal. Porém, se você colocar a lupa, dá certo? Um pouco mais em cima da questão turismo, você vai ver também, né, que o turismo ele pode ter o seu lado negativo. Quando ele tem este caráter aqui, ou seja, o seu caráter predatório. Então você tem que analisar o quê? A causa, não é? E pensar na solução, porque o seu tema é exatamente isso, tá? O seu tema ele trabalha com a causa e o efeito do que está acontecendo com o turismo predatório e com a solução, a busca por soluções como a Amsterdã tem feito. Muita gente, quando abordou esse tema, tratou esse tema apenas por um único viés, né? Ou falou apenas do lado positivo do turismo, ou falou do lado negativo do turismo, mas esqueceu de falar da solução. Os bons redatores até falaram do lado negativo, mas esqueceram da solução, esqueceram dessa parte final aqui, né? De abordar soluções para essa questão. Como é que você pode equacionar? Pode buscar o equilíbrio, né? A FCC quer conclusões que visem o alcance de um equilíbrio textual. Então, gente, falo com vocês, cuidado com isso, tá? Quem for procurar saber sobre curso, se quiser estudar com a gente, aí vai ser um prazer, né? Quem quiser estudar com a gente vai ser um prazer. No turma de redação, aqui não tá aparecendo que eu acabei cortando aqui sem querer. Turma de redação, vou só aumentar aqui um pouquinho para ficar mais bonito. Isso, tá? Turma de redação, www.turmaderedacão.com.br. A gente lançou um curso para o TRT2, né? Este curso, ele prevê 4 correções para todos os cargos, porque o TRT não amacia, a FCC, ela não dá bobeira com o técnico, muito menos com o analista. Então, o que você vai achar aqui neste curso? O curso é composto da seguinte forma, porque eu quero aprovação neste TRT, lógico. Por que quero aprovação neste TRT? Ora, simplesmente porque vem o TRT Minas daqui a pouco, né? E o TRT Goiás também, então eu quero aprovação deste TRT. Mais uma vez, né? Mais uma vez, acerto de tema. Quem fez meu curso TRE de São Paulo sabe que dos 3 temas, 2 saíram da Júnia, né? Porque eu estava em outro curso, agora estou somente nesse aqui, praticamente com redação. Então, o que a gente fez? A gente tem a aula 1, que vai trabalhar a estrutura, tá certo? A gente vai mexer de novo com esses critérios avaliativos, mostrar textos que são incompatíveis com o critério avaliativo e textos que são compatíveis. Vamos trabalhar uma estrutura geral para o texto como modelo, né? Vários modelos, a gente vai mostrar o que dá certo, o que não dá e tal. Né? Vamos para a interpretação dos temas da FCC, ensinando você a entender os temas, ou seja, uma leitura mesmo, aula de leitura de temas, seguido de modelos de introdução. Por quê? Porque eu quero vencer aquele primeiro critério, né? Que é a perspectiva diante do tema, é o critério A de conteúdo. Hoje eu tenho que bater em todos os critérios de conteúdo, tá certo? Depois vem a parte 4, desenvolvimento e conclusão do texto, em que a gente vai aqui
entender em linhas gerais como que a gente vai desenvolver as estratégias argumentativas, etc. Tá? Porém, essa parte 4 ela vai ser mais bem trabalhada aqui na aula 2. Por quê? Porque eu vou pegar o desenvolvimento aqui mais dentro de uma parte estrutural, tá? Para vencer o critério estrutura. Vou trabalhar com a ideia de progressão, coesão e coerência, tapa em cima, porque você está batendo todas as bancas, coerência virou a mania das bancas agora. O CESP está entrando nessa onda, tá? Aviso aí aos navegantes. A gramática textual, vocês vão ver que eu vou tratá-la de um modo bastante personalizado, porque agora ela vale menos, mas vai ter uma personalização conforme os erros mais anotados pelos examinadores na última vista de prova, que foi do TST. E na aula 2 nós vamos trabalhar as estratégias argumentativas, aí sim, tá? É curso para quem quer passar, tá bom? Não para quem quer resmungar. Então, atenção, quem quer resmungar tem que procurar um psicólogo, né? Porque aqui é concurso público, na veia, é ser servidor público. Então, aula 2, estudo de estratégias argumentativas. O que nós vamos ver? As estratégias de exemplificação, que têm sido bem valorizadas pela banca. As estratégias de autoridade, que a gente vai trabalhar os principais autores desta banca. Na linha de assuntos, né, que a gente observa a FCC seguindo, ela fez uma pequena mudança no final do ano passado, foi bastante interessante. Né? Tudo tem a ver muito com redes sociais, era digital, por exemplo, comportamento na área digital, então nós vamos ficar em cima disso. Né? A partir da aula 3, você já tem o quê? Tema para redação. Tá? Então vem o tema da redação 1, tá certo? O tema da redação 2 e por aí vai, tá bom? Então aqui são aulas temas, tá certo? Quando chegar a aula 7 aqui, o que vai acontecer nesta aula 7? O professor Marco Antônio Macarrão ele vai comentar os textos que vocês fizeram, né? Vai fazer uma leitura do texto e tal. Eu também vou fazer alguns comentários de textos aqui também, tá, gente? Mas vocês vão ver que eu vou comentar estes temas. Os conteúdos serão comentados sempre o vínculo entre a estratégia argumentativa e a proposta temática para você entender de onde foi que saiu. Por quê? Porque eu quero acertar os temas novamente. Em 2017 eu acertei 80% dos temas. Eu falo abertamente porque os alunos sabem que sim. Então, naturalmente, quero voltar a acertar estes temas. E São Paulo sempre me dá essa abertura, sempre prepara todo o meu ano. Então vamos lá. Que não é difícil, tá, gente? Por conta do campo de recorte da FCC. Depois, gente, como eu disse que eu quero muitas aprovações, quero vocês na fase da correção, o que vocês vão ter? Vocês vão ter aula de português. Eu pedi para o professor Marco Antônio selecionar alguns assuntos aqui, trazer para vocês alguns assuntos que eu quero reforço, que é crase, concordância, pontuação, a parte de verbos. Na aula 9, eu vou comentar 12 provas de língua portuguesa. Eu comentarei 12 provas de língua portuguesa, tá? Dessas 12, nós já temos prontas 10. Por quê? Existem duas que vão entrar para vocês, que são as últimas provas que a banca fez. A do TRT 6 e a do TRT 15. Essa daqui deve ser a mais cascuda, tá? Do 15. Ok? Vocês vão ver, né? Aqui nós vamos ter, aqui tem um resumo do conteúdo abordado, em todas as partes. Mas basicamente o que vocês vão ter é isso. Vocês vão ter redação e português. E tem mais um detalhe. A gente está colocando agora no curso um coaching de recursos. Coaching de recursos. Como assim coaching de recursos? Coaching de recursos de discursivas, galera. Discursivas. Porque como eu espero ter um bom número de aprovações, né? O aluno que né, foi nosso aluno aqui no curso, ele vai pagar pelo seu recurso praticamente R$125. Ele vai ter um desconto de 50%, porque o coaching de recurso custa R$250. O que é coaching de recurso, Júnior? A Júnior vai ensinar você a fazer recurso, tá bom? Ah, mas é só uma receitinha? Não. Durante o dia, eu leio mais de 100 provas e posso apontar a você as melhores estratégias para cada caso, tá certo? E ler o seu recurso, corrigir o seu recurso. Mas você não vai fazer meu recurso? Não, gente, não dá para atender todo mundo, é muita gente, então às vezes eu frustro porque eu não consigo atender todo mundo, né? Aí tem que falar, olha, eu não posso atender. Então eu vou abrir um coaching de recurso com lógico que uma limitação de vagas, sem dúvida alguma, para que o aluno possa ingressar
E naturalmente você conhece melhor sua discursiva do que eu. Então você vai fazer com os argumentos que eu vou dar. Eu vou dar várias aulas nesse dia do coaching de recursos no primeiro dia. Eu faço sobre as primeiras estratégias. Depois, ao final do dia, eu falo, não impetre seu recurso, que eu vou te falar o que tem mais. O que mais eu analisei? Olha, vi possibilidade disso, disso e disso. E aí você vai bolar o seu texto. Nós vamos corrigir o seu texto. A gramática toda corrigida, a estratégia de recurso toda corrigida. É como se eu estivesse escrevendo com você, tá bom? Só não faça a redação ao seu lado na prova, porque não tem jeito, tá? Beijo grande e a gente se encontra em mais vídeos aí, em que eu vou comentar vou ler algumas redações e alguns equívocos que as pessoas cometem nas suas redações em concurso público.